Boa noite. Estou me sentindo Frank Sinatra aqui. Dourado. Bom, eu sempre gosto de agradecer a Deus, porque nosso Criador, né? Sem Ele, sem a vontade dEle, nada existiria, nem nós. Agradecer também a Jesus, nosso Mestre, esse companheiro que nos chama de amigos, ao passo que nós, longe de sermos até colegas dele, né? Agradecer também a espiritualidade superior, que nos acolhe, que nos acompanha, que nos incentiva, que nos mostra onde é o GECAL, né? Eu conheci Itaipuaçu, mas não tanto, né? A gente vai mais lá em Maricá, né? Mas enfim, agradecer a todos vocês e dizer que vocês realmente não têm merecimento, porque vão ter que me escutar hoje. Bom, a Sheila quem estava ali na frente? Você, Sheila? A Sheila está aí, não? Eu tinha que agradecer a Sheila, porque foi ela que me chamou, né? Bem, o tema é um tema palpitante. O espírita na sociedade, não é isso? O espírita e a sociedade. Ou o espírita na sociedade, né? Não é isso? Sociedade é o meio que Deus entendeu que fosse melhor para nós aprendermos. E eu me lembro da questão 903, onde Kardec pergunta se tem culpa aquele que observa os erros dos outros. E a espiritualidade diz: muita culpa se usa isso para divulgar, se usa isso para machucar, etc. Mas nós devemos sim olhar os erros dos outros, no sentido de olhar para dentro de nós e verificar se nós não temos aquele erro que nós dizemos que é erro. Então, é preciso que em sociedade nós comecemos a observar, né, aquele que faz de um jeito ou o que faz do outro. E olhemos para dentro de nós e pensemos: será que eu faço desse jeito, do outro ou de um terceiro? E a gente vai ter o terceiro, vai ter o quarto, vai ter o quinto, porque a sociedade é um grupo muito grande. A sociedade inclui a família, né? A sociedade inclui os vizinhos, inclui os colegas de trabalho, os companheiros de transporte, né? Quem mora lá no Rio sabe que o metrô, aquela coisa maravilhosa de se andar, é vazio, tem espaço para todo lado, principalmente na hora do rush, né? Então, quer dizer, é uma sociedade assim que palpita e nos impulsiona até quando a gente vai sair do metrô, na Central do Brasil, por exemplo. Então nós temos aí várias pessoas que nós convivemos ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada, nas 24 horas do dia, e que vão nos mostrando uma face, outra face, outra face, outra face, e milhares de faces e milhões de faces. Então a gente começa a perceber que muitas vezes nós somos muito parecidos com os outros, mas para a gente perceber isso, a gente tem que olhar para dentro da gente. A gente tem que fazer aquilo que Jesus disse que é o mais importante: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... essa tradução é a tradução convencional. Eu gosto da do Pastorino. Ele traduz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Porque eu prefiro, porque o reino de Deus, Jesus já disse que está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua perfeição. Quer dizer que nós devemos nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar esse reino de Deus que está dentro de nós. Nós somos a centelha do amor divino. Deus, como dizia inicialmente, quis, por amor, nos criou, e aí estamos buscando, como dizia alguém que eu não sei mais quem é, um lugar ao sol. Então a gente está nessa caminhada aí rumo à perfeição. Todos nós sabemos, né, que a perfeição
ela será alcançada um dia, uns mais rapidamente, outros menos rapidamente. Aliás, é uma questão muito interessante que a gente nota que no meio espírita ainda tem muita gente que acha que a perfeição é infinita. Eu sinto muito dizer que a codificação diz o contrário, principalmente nas questões 113 e 226 do Livro dos Espíritos. Tem aqui não? Eu sempre dou trabalho nos lugares onde eu vou, sabia? Eu faço o pessoal se movimentar, mas nesse frio é bom. Então as duas questões, eu vou falar da 113, daqui a pouco a gente lê a 226. A 113 trata, obrigado, dos espíritos puros, classe única, que diz que percorreram todos os graus de evolução atingindo a perfeição. E a 226 diz o seguinte: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados, ou seja, todos aqueles que estão desencarnados, é certo chamarmos eles de espíritos errantes? Olha a resposta da espiritualidade superior: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado vou falar no microfone, definitivo. Definitivo, eu fui no dicionário, diz o seguinte: definitivo é que não tem mais nada a acrescentar, a subir, a crescer. Então a perfeição é o máximo de evolução que nós temos. É muito difícil da gente entender isso, porque a gente acha que vai continuar evoluindo e depois que vai parar, e aí? Vamos parar, vamos chegar à perfeição, a perfeição relativa aos espíritos que Deus criou. O absoluto criou os espíritos para terem a perfeição relativa, para chegarem lá. E para chegarmos lá, nós precisamos realmente de olhar uns para os outros, de avaliar e de nos avaliar. Isso é fundamental. Nós passamos muito tempo aí nesses milênios para trás achando que a gente estava abafando, né? Achando que a gente era o rei da cocada preta, como dizem por aí. Aí a gente começa a ler o chamado Livro dos Espíritos. Tem uma amiga que diz assim: se eu soubesse, eu não tinha conhecido a verdade. Eu falo para minha esposa que a doutrina espírita, ela não proíbe nem obriga ninguém a nada. Vocês já viram a doutrina espírita proibindo alguma coisa? Na codificação, eu estou falando da codificação. Obriga a alguma coisa? Ela faz muito pior. Esclarece, conscientiza, mostra o caminho certo e os caminhos errados. Ou melhor, os caminhos certos também, né? Porque são muitos. E aí, cabe a nós assumirmos a nossa responsabilidade, como Jesus fala lá em Marcos 8, 31 até 38. Principalmente no trecho onde Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus, tem que negar a si próprio. Ou seja, ao invés de ser egoísta, tem que ser altruísta. Isso aí já é uma coisa que tira, vamos dizer assim, 98% das pessoas que se acham realmente que estão lá naquele ponto. Ser altruísta. Mas isso não é ser altruísta em determinados momentos da nossa vida, porque muita gente acha que, por exemplo, fazer a caridade é um ato meritório. Jesus disse que essa caridade, que a gente chama de caridade, é na verdade uma obrigação do cristão. Obrigação. E ainda fala mais: quando tiverdes feito tudo o que te coube fazer, dizei:
sou servo inútil, nada mais fiz além do que eu deveria fazer. A gente tem uma cota de 100 para fazer, a gente faz 80 e se acha o bambambam. Nós não chegamos a 100. Se a gente superasse, alguns espíritos chegam aqui e superam isso. A gente pode citar pelo menos alguns: Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, que na nossa ótica, eles suplantaram esses 100%. Eles foram além daquilo que foi pedido a eles. Imagino eu. Pode ser que eu esteja totalmente enganado, mas eu estou muito enganado em muitas coisas, mais um, menos um, não tem problema. Então nós estamos nessa caminhada rumo à perfeição, acertando, errando, tropeçando, caindo, mas olhando para dentro de nós, não nos culpando em exagero. Isso é um problema sério. A gente se culpa demais ou se absolve totalmente. Nós somos extremos, extremistas, melhor dizendo. Olha aí o que está acontecendo com o país. Ou tem o camarada que é totalmente a favor do governo ou totalmente contra. Não se tem um equilíbrio de pensar que todos os dois lados têm acertos e têm erros. E a gente usa, a gente vai debater essa questão política que ocorre no país, que deve ser debatido sim, deve ser debatido dentro dos centros espíritas sim, mas a gente debate como se fosse um clube de futebol, com paixão. E nada debatido com paixão, a gente consegue realmente ter o controle, a gente consegue ter a parcimônia, ser imparcial, avaliar as coisas, avaliar tudo o que está ocorrendo para nos posicionar desta ou daquela forma, mas não é posicionar do lado de A ou do lado de B, é posicionar a favor do bem. Quando se fala em sociedade, lembra-se, claro, da sociedade brasileira e lembra-se desses episódios todos que estão marcando a nossa sociedade, e um momento que a gente entende que é um momento muito bom, por mais que doa, mas é um momento bom porque nós estamos no meio da chamada crise. Crise que vem do latim crisis, que quer dizer triagem, separação. Você pegar o feijão lá, vai tirar o feijãozinho que não presta, a pedrinha que está lá junto, e vai aproveitar o feijão bom. É o joio e o trigo que cresceram juntos, chegou a hora da ceifa, da colheita. Pega, como Jesus ordenou, pega o joio, ata em feixes e queima, e o trigo bota no celeiro. Mas como é que a gente vai saber o que é joio e o que é trigo? Nós não temos muitos dados de comparação. Então é muito difícil de você se posicionar de um lado ou do outro. Já que é tão difícil, qual é o papel do espírita que já tem um compromisso com a sua própria consciência? É o papel de buscar a prece, de buscar pensamentos positivos, de harmonia para todos os lados. Não importa quem errou e quanto errou. Porque a gente é muito bom em julgar, e principalmente rápido nesse julgar para condenar. Nós fazemos isso muito rapidamente. A gente acusa o camarada que se corrompeu lá levando milhões ou bilhões, sei lá, acusa o fulano, beltrano. Nós fazemos isso o tempo todo. Mas aí a gente tem um gato de água em casa, a gente tem um gato de luz em casa, usa gatonete na rua, dirigindo, a gente vai pelo acostamento. Eu não estou dizendo que é o grupo que está aqui que faz isso, mas é a humanidade, é o povo, é a sociedade que critica lá e faz igual, porque a diferença é só um montante. O desvio moral é o mesmo. O desvio moral é exatamente o mesmo. Nós estamos roubando. E quando a gente rouba, não o dinheiro, não
algo material, mas quando a gente rouba a esperança de alguém, quando a gente mata a esperança de alguém, quando vem alguém, né, no centro, é muito comum alguém chegar no centro, se empolgar com essa doutrina, porque é empolgante mesmo, esclarece mesmo, né? Rompe o véu e descerra algo que é absolutamente maravilhoso para nós. A nossa própria vida, a nossa própria consciência é desvendada assim de uma forma absurda, maravilhosamente. Chegou o chamado neófito, né? Aliás, doutrina espírita também é cultura, viu? Eu nesses, quantos anos? 95 para agora, 21 anos, vou fazer agora, no meio do ano que eu conheci a codificação, o Livro dos Espíritos, quer dizer, comecei com o Nosso Lar, né? André Luiz, para variar, bota muita gente para pensar e para seguir a doutrina espírita. Depois a gente tem que estudar a codificação, a gente não pode ficar parado lá apenas nos livros que são complementos, né? Que são apoios, mas a codificação é o centro do edifício, é a base. Então a gente chega com uma vontade de trabalhar, com uma vontade de fazer algo, né? Poxa, tem aquela parede ali, ela podia ser modificada. O cara, quando chega na casa espírita, já está querendo mudar as coisas, né? Não, essas cadeiras não são legais, não, ocupam muito espaço, né? Aí esquece que a diretoria já pensou, já repensou, já fez cálculo, né? Porque nem tudo é só o conforto, nem tudo é só o espaço. Tem também o cálculo do quanto vai custar, porque a gente não tem dízimo, então a gente tem que arrumar de algum lugar, né? Os espíritas têm que chegar e, olha, eu vou contribuir aí mensalmente com a casa para poder ajudar na luz, na água, porque não vai fazer gato de luz e água, imagina, né? Um centro espírita com gato de luz, aí não dá, nem na nossa casa, muito menos no centro espírita. Graças a Deus, essas coisas a gente já está entendendo que é errado e a gente não vai fazer. Mas é algo que a sociedade está clamando, e muitas vezes os espíritas, eles precisam se posicionar. O que fazer? Primeira coisa a se fazer, entender que aqueles que estão lá no poder, seja ele o executivo, legislativo, judiciário, eles saem de onde? Eles vêm de Marte, ou de Vênus, ou da Lua, que é mais perto. Não, eles saíram da Alemanha, não é isso? Não, da Inglaterra, da França, da China, do Brasil, daqui mesmo. Ou seja, eles são um de nós. Somos nós que daqui a pouco podemos estar lá também. Se nós aqui, na nossa vida, do nosso cotidiano, nós cometemos esses deslizes, né? A gente chama de deslize. Para eles tem que apodrecer na cadeia, né? Mas para nós é deslize, né? Nós somos ótimos. Nós cometemos esses deslizes, a gente vai cobrar o quê, gente? Então nós temos que nos reformar, nós temos que nos melhorar, nós temos que olhar tudo o que nós fazemos e perguntar, será que isso está certo? Será que isso realmente está certo? Hoje de manhã estávamos em Guaratiba. Aliás, eu cheguei em cima da hora por causa disso. Guaratiba é lá do outro lado do mundo, quase em Sepetiba. Se vocês não sabem, sabe onde é Ceará? Né? Rio Grande do Sul? Não é lá não, é aqui no sul do município do Rio, no oeste, né? Melhor dizendo. Então a gente estava lá conversando a respeito dessas coisas com os responsáveis. Temos um trabalho lá que se chama Educando Corações. Crianças, adolescentes e os responsáveis. A maioria mães, claro. E aí a gente falando da importância do não, de dizer não. E muitas vezes elas ficaram assim, mas como assim vou dizer não? Se o meu filho me pede alguma coisa, eu vou negar para ele? É negar, sim. Você já ouviu falar na palavra limites? A palavra limite, no plural limites, claro. Limite é algo que é fundamental para todo ser humano.
todo ser humano precisa conhecer o seu limite, ou melhor, os seus limites, no plural mesmo, porque existem vários limites. O limite das minhas forças físicas, o limite da minha capacidade intelectual, o limite de até onde eu posso esticar meu braço, no sentido de alcance mesmo, né? Então todas essas coisas, esses limites, nós precisamos conhecer. Se nós não conhecemos, nós não temos como mensurar a nossa capacidade. Jesus, quando fala da parábola dos talentos, ele diz que o Senhor distribuiu os talentos, um deu 5, o outro deu 2, outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ué, mas não são seres humanos iguais? Como assim sua capacidade? E aí tem uma prova bíblica da reencarnação. Quem ouve o programa Caminho do Senhor, aquela provas bíblicas da reencarnação, não é assim? É isso aí. Prova bíblica da reencarnação, tem um monte, nós temos 26, e a gente está descobrindo mais algumas, muito fantástico. E essa é uma prova bíblica da reencarnação. O talento nós conseguimos quando reencarnamos. Deus nos concede os talentos quando nós reencarnamos, ou melhor, vamos tirar a palavra reencarnação e vamos usar a palavra nascer. Quando nós nascemos, nós vimos com os talentos. E peraí, mas é cada um segundo a sua capacidade. Mas como é que eu tenho capacidade diferente do outro se eu fui criado exatamente no mesmo momento, da mesma forma do outro? Porque Deus é justo e bom, como está na Gênesis, não é? Deus é imparcial, ele não toma partido de um nem do outro. Então como é que Deus cria um com maior capacidade e outro com menor capacidade? Não dá para explicar, né? Se não for pela reencarnação. Agora, pela reencarnação é fácil. Capacitou-se antes. Não era capacitado, mas capacitou-se antes. Tem aquela frase, Deus não escolhe os capacitados, os capacita os escolhidos. Aí tem um amigo que fala assim, não, essa frase está errada. Eu falei, muito bem, tinha que ser o contrário. Eu falei, não é Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Deus não capacita os escolhidos, escolhe os capacitados. Eu falei, cara, nenhum nem outro. Deus dá a todos de forma igual e cada um de nós se capacita. É por isso que tem que entrar para o reino de Deus, vasculhar o que tem de certo e de errado e aperfeiçoar esse reino de Deus. Cada um de nós temos que fazer isso. O Vinícius Pedro de Camargo, no livro Na Seara do Mestre, ele tem uma passagem pequena que ele diz assim: nós vivemos milênios caindo e se acostumando com o mesmo erro. Aí chega agora, em poucas décadas, queremos sair do que nós éramos para sermos perfeitos. Gente, nem uma coisa nem outra. Mais uma vez, né? Os extremos. Nós gostamos dos extremos. A gente tem que entender que a vida é, como o Siddhartha Gautama dizia, é o caminho do meio. Siddhartha Gautama, para quem não sabe, é o Buda. Caminho do meio, é o equilíbrio em tudo. Em tudo precisamos de equilíbrio. Aí você vê a frase que define o espírita, Kardec definindo o espírita, o verdadeiro espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita, todo mundo sabe isso de cor, tem certeza. Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as más tendências ou más inclinações. Domar. Ou seja, nós somos animais selvagens que precisamos sermos domados. Eu não vou lembrar agora o nome do domador americano, passou algum tempo, acho que ano passado, Montgomery, olha, valeu, obrigado.
Eles ajudam a beça. Minha esposa falou assim, qual é o tema? Eu falei, não sei, não sei, eu vou olhar no celular aqui. Mas eles vão ajudar, pode ter certeza que eles vão ajudar. Eles nunca me desamparam, graças a Deus. Se fosse depender da gente... O Montgomery, ele tem uma forma de domar os cavalos que é sem chicote, sem agressão, é com carinho. Ele vai dando voltas com o cavalo, embaixo do cavalo, né? No chão, junto com o cavalo, segurando ele na rédea, vai alisando, ganhando a confiança do cavalo. Um dia lá, que ele não tem pressa, um dia ele monta no cavalo, o cavalo está totalmente dócil, porque ele, ao longo do tempo, domou esse cavalo pelo carinho, pelo amor. Se nós temos que domar as nossas más tendências, né? Nós temos que nos domar, nós temos que aprender a nos domar pelo amor. Como dizia, a culpa, ela é terrível num segundo momento, no primeiro não, que é bom. A culpa é excelente para despertar a consciência. Opa, fiz besteira, magoei alguém, vou lá pedir desculpa, mas o nosso orgulho não deixa, né? Nós somos poucos, né? Se a gente sabe que é melhor pedir desculpa, porque aí a gente vai se livrar de um peso, não, a gente fica guardando aquilo. Aí a culpa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que está tão grande que a gente não consegue nem olhar para a cara do sujeito, não é? A gente não consegue ter uma relação, nem fazer uma prece, porque quem sou eu para fazer prece por fulano? E era uma besteirinha só, mas a gente deixou crescer, crescer, crescer e a coisa aconteceu. Se a gente puder tomar logo a iniciativa, né? Como Jesus dizia, se tiveres que depositar a tua oferta no altar e te lembrares que um teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta. Vai lá e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, na mesma jornada, no mesmo ciclo de evolução. Alguns falam que é na mesma encarnação. Não, é no mesmo ciclo evolutivo. Porque pode ser que ele avance mais rapidamente, vá para outro planeta e você não tem acesso. Como é que você vai fazer para pedir desculpa para o cara? É difícil. A gente pode pedir desculpa também na espiritualidade. Desencarnou os dois. Pô, meu irmão, desculpa aí. Vai ser mais difícil, né? Mas a gente pode pedir desculpa também quando estiver desencarnado. Então o espírita, ele tem esses vários pontos que ele precisa tomar cuidado. Agora, uma coisa interessante é como nós, espíritas, somos vistos pela sociedade. Tem muita gente que chega para nós, né, e fala assim, nossa, eu sou incompreendido pela minha família, sou incompreendido lá no meu local de trabalho, me chamam de macumbeiro, me chamam de batedor de tambor, aí alguns me chamam de crente, e tá certo, tudo bem, pode chamar do que quiser, não tem problema. Me chamam de kardecista, ai meu Deus, isso não, né? Tadinho do Kardec, fez tanta força para que não aliassem, né? Não colocassem o nome dele na doutrina, mudou até o nome, né? Era Hipólite, mudou para Allan Kardec, mas não adiantou, a gente continua nessa coisa. Vamos separar, gente, kardecismo, não tem kardecismo, não fale em kardecismo, pelo amor de Deus. Olha o silêncio, é sempre assim, não sei porquê. Mas o espírita, ele é visto como o cara que já se resolveu, já virou santo. Ele não pode xingar, já repararam isso? O espírito não pode xingar, não. Por que não? Hã? Pois é espírita, é espírito, mas não é perfeito. Tem que trabalhar por domar as suas más inclinações. Mas nós já temos isso domado. Não pode curtir música que não seja música espírita, não é isso? Gente, olha, a gente ouve muita coisa por aí e fica pasmo
Porque nós estamos a caminho, nós não somos diferentes de ninguém aí fora. Não somos. Não nos iludamos. A gente tem uma doutrina que abre os olhos de uma tal forma que a gente consegue realmente andar mais rápido. Mas é só isso. Nós estamos no mesmo, vamos dizer assim, na mesma faixa evolutiva dos outros irmãos que têm outras religiões e até aqueles que não têm religiões, que se dizem ateus. Eu gosto de citar o Betinho. Herbert de Souza se dizia ateu, mas deixou uma obra maravilhosa. A gente pode citar outros religiosos. Eu falei da Madre Teresa de Calcutá, católica, uma obra maravilhosa. Francisco, o Papa, que está revolucionando o catolicismo, maravilhoso. Vocês sabiam que ele é um espírito também? De repente ele já tem conhecimento da doutrina espírita. Muitos religiosos já têm conhecimento da doutrina espírita. Então, voltando, o que a gente tem que fazer quando a gente for colocado na parede e as pessoas dizerem: você não pode se aborrecer, você não pode perder o equilíbrio? É dizer: eu não devo, mas poder eu posso. Paulo de Tarso tem uma frase que ele diz assim: aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu ainda não faço, mas aquilo que eu não gostaria de fazer, isso eu ainda faço. É a chamada luta do homem novo com o homem velho. Mas sabe por que a gente muitas vezes perde essa luta? Ou pelo menos as batalhas, né? Não a guerra, mas as batalhas. Porque a gente foca nos piores erros que nós temos. Por onde eu vou começar a me reformar? Eu vou começar por esse aqui, que é o mais grave. Ledo engana, aquilo ali que não dá mesmo. Porque se é o pior, ele é muito mais difícil de se vencer. Então faz aquela listinha, pega um caderno de mil páginas, escreve numa letrinha bem pequenininha cada erro que nós temos, né? Bem pequenininha a letrinha, senão não cabe, são 1000 páginas só. Vai anotando tudo. Aí faz, quando chegar no final, coloca lá em graus de importância, né? Qual é o pior erro, qual é o pior defeito que eu tenho? Bota número 1. Aí vai numerando, até chegar no, sei lá qual número, 5.000 qualquer coisa. Quando chegar lá no último, né, no mais fraquinho, mas não pode esquecer de defeito nenhum, tá? Defeito nenhum, aquele papelzinho de bala que a gente joga no chão, né? Aquela hora que a gente vai abraçar alguém, ai meu Deus do céu, não aguento esse cara, mas eu tô aqui, né? Tem que abraçar ele. Pior é o seguinte, no amigo oculto, a gente faz um amigo oculto lá no caminho, que é assim, a gente tira o nome de quem a gente vai orar o ano inteiro por aquela pessoa. Aí tomara que não caia fulano. Não é assim? Aí era fulano, meu Deus. Acontece. Mas então você vai, numera, chegou no último, aí vamos começar a trabalhar, né? O nosso, aquela reforma íntima tão citada nas casas espíritas. Vamos começar por onde? Pelo mais fraquinho. Porque a gente começa, opa, venci, a gente se anima, né? Poxa, agora eu já não estou mais jogando papel de bala no chão e ainda estou catando os que jogam no chão. Peraí, tem que catar os que jogam no chão? Por que não? Mas isso foi outra pessoa que fez, qual o problema? Hoje de manhã também, conversando lá a respeito de agradecimento, as pessoas agradecerem, né? A Luciane é uma das mães, ela é bem brava, né? Era mais, agora está menos, graças a Deus, está funcionando, educando corações. Então a Luciane, ela falou assim, não, porque eu achei um celular do menino, aí liguei e avisei que estava lá em casa. O menino, depois de 4 dias, chegou lá, pegou o celular, não disse nem obrigado. Eu falei, você queria que ele dissesse o quê? Obrigado, pelo menos. Para quê? Para quê? Para quê? Para satisfazer o nosso ego, né? De nada. É assim que a gente faz, né? De nada.
Tá vendo como eu sou bom? Eu sou um cara ali que, né, legal pra caramba. Mas não me agradeceu. Qual o problema? Você fez o que devia fazer. Não importa a reação dos outros. A gente está querendo que a reação dos outros seja alisar o nosso ego, né? Tem que trabalhar isso também. Então vamos fazer pelo outro, independente dele nos retribuir bem ou mal. É só lembrar de Jesus, né? O que Jesus fez de mal pra gente? O cara só fez o bem, só nos deu amor. A gente foi lá e pregou ele na cruz. Nós somos muito legais mesmo. E é isso que acontece o tempo todo, não só com Jesus há 2000 anos. A gente continua martelando, né? Botando os cravos lá. Ele continua sendo pregado na cruz por nós. Porque a gente tem uma passagem na Epístola de João, o evangelista, a primeira Epístola de João, ele fala assim: aquele que diz que ama a Deus e aborrece ao seu próximo é um mentiroso. É duro, é duro. Porque como pode amar a Deus a quem não vê e aborrecer ao próximo a quem vê? Tem lógica. O cara fez como dizia Leopoldo Machado, logicou. Ele usou a lógica para chegar ao resultado. Então é questão do espírita se mover na sociedade, não como Paulo de Tarso dizia, estar no mundo sem ser do mundo. É saber onde pisa e como pisa. Mas certamente a gente vai continuar errando. A gente vai continuar fazendo coisas que não se deve fazer, que não é bom para nós. Mas a gente tem que insistir, persistir, continuar, lutar. Continuar todas as noites fazendo aquilo que Santo Agostinho disse que fazia, fazendo uma avaliação do dia. O que aconteceu comigo, como eu reagi, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu não fiz de bom, que também é mal, né? Todas essas coisas, elencar, para se conhecer. Sócrates é que dizia, né? Homem, conhece-te a ti mesmo por ti mesmo. O meu amigo Henrique Parente, tadinho, ele fica tão chateado comigo, brincando, não fica não. Mas eu digo para ele que os psicólogos, os terapeutas vão perder o emprego daqui a um tempo. Porque se colocar a frase do Sócrates para valer, né? Usar essa frase e fazer com que essa frase seja o lema da sua vida, conhece-te a ti mesmo por ti mesmo, você não vai precisar de mais ninguém. Nós não precisamos, na verdade, de ninguém. Nós gostamos daquela bengala, daquela muleta. A gente gosta de se escorar. Hoje estávamos estudando a respeito de mediunidade, sobre a obsessão. Algumas coisas importantes da obsessão. São, se eu não me engano, 9 itens. E o primeiro item é o mais importante: reforma moral. Esse é o fundamental. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec trata da obsessão. A obsessão simples, fascinação e subjugação. E ele diz que a melhor forma de se livrar de uma obsessão e de estar isento das possibilidades de ser obsidiado é ascendendo moralmente, é sendo mais moralizado, né? Capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns. E a gente fica nessa coisa de, não, como é que eu vou fazer? Agora eu sei que eu vou lá no centro, eu vou tomar um passe, eu vou beber uma água. Maravilha, isso é importante. Mas isso é como o remédio que a gente toma para diabetes e se enche de doce. E aí? Jesus fala, né, aquele espírito que estava ali obsidiando a pessoa, ele vai e faz com que aquele espírito se afaste. Aí aquele espírito se afasta, a pessoa fica curada. Passou algumas sessões lá na casa espírita fazendo tratamento espiritual. Já estou me sentindo bem, graças a Deus, agora eu posso voltar à minha vida normal. Não, cara, não. Esse período que você passou na casa espírita
foi para te dar uma noção de que a obra maior está por fazer, que é dentro de si, não é? Então não dá para ficar nessa coisa dos paliativos. A gente pode tomar remédio, pode tomar passe, pode tomar água fluidificada, pode estar nesse ambiente maravilhoso que é o da casa espírita, mas se a gente estiver ainda intimamente querendo se deixar levar pelos chamamentos, chamado mundo, né? Chamamentos das paixões, dos vícios, etc e tal, a gente vai voltar. Aí Jesus fala, né? É como uma casa que foi limpa, mas ficou vazia. Aquele que foi embora, volta e traz com ele mais 7. Quer dizer, ele se fortalece. É o obsessor falando assim, opa, calma. Tá vivo. É o obsessor falando assim, poxa, fui expulso de lá, estava bom lá, mas fui expulso de lá, mas agora eu estou sentindo, a pessoa saiu de lá, do tratamento, não está mais lá naquele tratamento, e ela está me chamando, eu vou voltar, mas agora eu tenho que arrumar uns amigos para me ajudar, né? Ó, você que é bom nisso, vamos lá me ajudar. Ó, você que é bom naquilo, vamos lá me ajudar. E aí se junta com outros mais experientes, né? Pum, chegou, aí o negócio fica pior ainda, né? Ou seja, limpou a casa, mas não botou nada dentro. Fez o tratamento espiritual, mas não tratou o íntimo, que é o mais importante. Poxa, minha sogra, lá de Salvador, falando para minha esposa, filha, eu estou há 2 anos no tratamento, eles não me liberam. E o moço lá falou que isso é demorado mesmo, viu? Mas olha, tua tia eu não quero ver nem pintada, né? Quer dizer, a gente faz isso, né? Não é porque é uma pessoa que senta apenas no banco da assistência para fazer o tratamento, né? Uma pessoa que vai seguindo ali o que vão orientando. Não tem essa coisa do estudar, a codificação. Não, é qualquer um de nós. A nossa vida ela tem que ser 24 horas por dia espírita, para contribuir com a sociedade. Mas a gente não consegue. Beleza, então vou tentar ser 1 minuto por dia. 1 minuto dá. 10 minutos dá? Dá para ser 10 minutos. Hã? 24 horas? Peraí, calma, vai com calma. Hã? Olha, eu vou sair daqui pior do que eu entrei, gente. Se não dá 10 minutos, se dá 10 minutos, dá meia hora, né? Meia hora por dia. Porque lembra que quando a gente está dormindo, a gente sai do corpo e a gente vai fazer o que a gente gosta mesmo, né? Enquanto a gente está aqui, a gente está... Eu estou sendo vigiado, né? Deixa eu ficar quietinho aqui, vou me comportar como espírita. Aí depois que eu durmo, não. Aí eu vou com os meus amigos lá, né? Fazer o que eu bem entender. Então, nesse período que a gente está dormindo, é mais ou menos o quê? 5 horas por noite? 5, 6 horas, 7, alguns 8. Tem gente até que é mais, invejo. Mas vamos botar em uma média de 6 horas por noite. Tá, tira 6 horas por noite, sobra 18. Dessas 18, meia hora por dia dá para ser bom. Se dá para ser bom meia hora por dia, dá para ser 1 hora. Meia hora para 1 hora... Vai chegar um momento que a gente vai estar automaticamente sendo bom. A gente começa forçando uma barra. Depois que o motor está girando, aquela força inicial, ela já não é tão grande. E a gente vai conseguindo. Sabe como é que eu fiz para ficar melhorzinho? Eu arrumei reunião para quase a semana inteira. Segunda tem mediúnica, lá no Caminho em Brasília. Terça tem o livro, tem a Gênesis. Quarta-feira a gente grava os programas que vão ao ar, terça e quarta-feira, né? Aí quinta e sexta normalmente tem palestra. Não, sexta tem nosso culto em casa, quinta-feira tem palestra. Sábado de manhã tem Guaratiba, né? Onde tem o Educando Corações, o culto e uma mediúnica. E domingo, Rádio Rio de Janeiro. Pronto, gente, olha aí. A gente preenche a nossa vida com atividades no bem.
com atividade ligada à doutrina, à codificação, a Jesus. Mas não pode ser mecânico, não pode ser robô. O Herculano Pires é que falava, né, que Jesus não falava aos robôs das instituições, ele falava às almas humanas. É que nem fazer culto no lar. Vamos fazer o culto no lar? Vamos. Abre a página e lê aí. Página do Pão da Vida. Caminho, Verdade e Vida. Vai. Pão Nosso. Misturei tudo. Caminho, Verdade e Vida. Legal? Página do Emanuel. Lá, lê. Bonita a página. Enquanto um estava lendo, o outro estava pensando, peraí, o que eu vou fazer depois daqui? Ih, rapaz, tem que fazer comida para amanhã, né? Não, amanhã eu tenho que trabalhar. Nossa senhora, troço chato. Mas o que o meu Manuel está falando mesmo? Peraí, deixa eu prestar atenção. Pelo menos a última frase que ele fecha, resumindo tudo. Aí beleza, aí dá para entender o que falou. Ih, rapaz, está muito confuso isso. Mas vamos para a prece, vamos lá, prece. Senhor Jesus, que assim seja. Tá? Vamos pegar o Evangelho. Leu, nossa, tem um livro que explica isso muito bem. Pega o livro, abre, olha isso aqui, legal, legal, vamos fazer a prece final. Senhor Jesus, obrigado, legal, tá, peraí, vai começar o jogo, mulher, peraí, tá. Aí a mulher, peraí, eu vou pro quarto que eu vou ver minha novela, tá. Mecânico, sabe aquela coisa? Instituiu o culto no lar, nossa, tá cheio de espírito puro lá na minha casa. Puro, tem que ser puro, não pode ser nem superior, não. Puro. Jesus e os outros do universo. Tudo lá em casa, botei o culto no lar, caramba. Caramba, tu continua brigando com a tua mulher? Batendo nos teus filhos, sem razão. Bater já é errado, sem razão é pior ainda, né? Você continua sendo intransigente, você continua fazendo isso, aquilo. Não faz culto não, cara, não adianta nada. Ou melhor, vai fazendo, mesmo assim, vai chegar uma hora que você vai entender, vai fazer de coração, vai fazer bem. Como Bezerra de Menezes fala da caridade, que mesmo que você vá forçado com aquela coisa da barganha, né? Vou barganhar, eu vou fazer porque vai ser melhor para mim, né? Poxa, você recebido da espiritualidade lá, doutor Bezerra vai estar lá, Chico agora, Chico vai me receber. Eu acho que Divaldo vai antes de mim, né? Então o Divaldo também vai estar lá para receber. E por aí vai. Só que não, como diz minha filha de 13 anos. A gente vai chegar e se decepcionar. Mas com quem que eu me decepciono? Comigo. Porque é assim que acontece, né? A gente se decepciona. Por quê? Porque acabou a hora, eu não posso falar mais. Gente, obrigado, muita paz para todos. A gente só precisa entender que nós somos iguais, na sociedade somos iguais. A diferença é que nós já sabemos que pegar um lado... Oi? Aí falou que não. Ele está mais perto de mim. Vai que... Oh. Mas só para fechar, então, eu acho importante isso. Quando a gente tem uma doutrina tão maravilhosa, a gente precisa ter responsabilidade de aplicá-la, porque Jesus fala, e é verdade, muito mais será cobrado de quem muito recebeu. Mas é cobrado, não é por Deus, não é por Jesus, nem pelos bons espíritos, não, pela nossa consciência. Caramba, eu não quero chegar na espiritualidade, olhar para trás e falar assim, caramba, que isso, o que eu fiz? Joguei tudo pelo ralo, achei que estava fazendo um negócio bom, mas não. Tem uma mensagem, né, uma passagem no Jesus no Lar, do Neio Lúcio, que ele fala esqueci o nome agora, estava ali no carro, agora deixa. O nome eu não sei, mas é um religioso que se retira para um local e aí ele fica sendo conhecido, né, como o sábio religioso, e vão lá pedir conselho para ele. Olha, eu queria abrir uma empresa assim. Afaste-se das coisas do mundo, afaste-se dessas coisas mundanas, da matéria. Aí o outro ia lá, eu queria lutar pelo meu povo e me candidatar a uma vaga de político, né? Que isso, o poder corrompe, por aí vai. Era só isso,
o que ele falava para as pessoas. Quando ele desencarna, ele se encontra num estado lastimável, porque aquilo que a gente falou, ele matou a esperança de muita gente, ele conduziu as pessoas, ao invés de conduzir para lutarem, para buscarem realmente o que eles queriam, mas só que com os pés fincados no Evangelho de Jesus, né? Com o coração também permeado do Evangelho de Jesus, das coisas boas, do bem, do amor, da luz. Fazer em todos os lugares que nós estivermos, nós podemos sim sermos esses emissários do bem, sermos emissários do Cristo, mas para isso nós temos que fazer isso primeiro dentro de nós, dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, nossos companheiros diretos, e depois a gente vai conseguindo cada vez mais contagiar as pessoas, porque o mal contagia, o bem também contagia. É como Jesus dizia, os filhos do século são mais astutos que os filhos da luz. Está na hora dos filhos da luz reagirem, serem astutos, no sentido de mandar sempre boas vibrações, não importa o que a televisão diga. Eu não tenho compromisso, eu vou falar alguns nomes aqui, com o senhor Lula, com a senhora Dilma, com o senhor Cunha, com o senhor Temer, com o Sarney. Eu não tenho compromisso com eles, eu tenho compromisso com a minha consciência. Então, se eles estão agindo certo ou errado, é com eles. Se eu estou passando o que eu estou passando, é por necessidade minha e de todos os meus companheiros e concidadãos brasileiros. Então, a gente tem um papel muito importante, mas a gente tem que saber se situar nesses momentos. Muita paz. Só pedindo para ouvirem a Rádio Rio de Janeiro, a primeira rádio espírita do mundo. O programa Caminho do Senhor vai ao ar às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, amanhã, das 12 às 13h30, amanhã ao vivo, hein? Estaremos lá ao vivo, se Deus quiser, e com muita fé. Rádio Rio de Janeiro é 1400 AM, ou pela internet, www.radioriodejaneiro.am.br. Muita paz.